Um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente para você que não está acostumado com esses vídeos, né, evangélicos, vídeos de Bíblia, de igreja. Eu não vou me identificar de que religião que eu sou, porque nós vamos pregar a Bíblia, que é uma coisa comum a todos, e que todos vão poder ouvir, todos vão poder entender e aprendermos juntos, né? Eu pergunto para você, meu querido, você acha, meus irmãos, que nós estamos no fim do tempo? Nós estamos no fim dos tempos? E esse vídeo, ele é para as pessoas que elas têm que crer em algumas coisas, para que ele tenha algum sentido. Primeira coisa que você tem que crer, você crê na volta de Jesus? Você crê na ressurreição? Você crê no novo céu e na nova terra? Você crê que Jesus vai voltar? Muitas pessoas já desistiram de esperar Jesus. Muitas pessoas acham que Jesus não vem mais. Cada um tem o direito. Deus nos fez livres de pensar, de escolher, de fazer suas escolhas. E nós queremos que você entenda que a palavra de Deus, ela não vai passar, ainda que o céu e a terra passem. Que todas as promessas vão se cumprir. Porque eu acredito que se Jesus fez a pior parte, que era vir a este mundo, deixar o esplendor da sua glória, para vir a este mundo e, em obediência total ao Pai, ir até a morte na cruz, para que nós pudéssemos ter vida eterna, eu tenho toda certeza de que o restante também ele vai cumprir. Porque se ele pagou, ele vai levar o que ele comprou. Se ele comprou, então nós somos dele e mais ninguém. Por isso, queridos, eu tenho um texto aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Está lá em Lucas 21, capítulo 25. Fala da vinda do Filho do Homem. Para contextualizar esse texto, é que Jesus estava no templo e do 21, capítulo 21, no versículo 1 até o versículo 24, Jesus falou de algumas coisas do templo ali, como foi a oferta da viúva pobre, e ele falou da destruição do templo, falou do princípio das dores, porque eles tinham perguntado quando é que viria, né, essas coisas. Eles perguntaram a Jesus, né, a respeito do templo. E Jesus então começou a falar para eles de um tempo breve que ia acontecer, um cerco de Jerusalém, eles iam derrubar o templo não ia ficar pedra sobre pedra como ficou. Então essas promessas, essas profecias, esse tempo profético que Jesus falou ali para eles, foram acontecendo sucessivamente, né? Houve a invasão, e aí ele ensinava como é que era para eles poderem escapar da invasão, como é que eles faziam, qual era o tempo deles saírem, quais sinais que ia ter para eles saírem de Jerusalém, para que eles pudessem não ser pegos. E aí, então, no capítulo 25, Jesus, então, começa a falar da proximidade da vinda dele, quando ele viria a este mundo. Por favor, não saia do vídeo. Por favor, não desista de aprender um pouco mais. Não desista daquilo que Deus preparou para você hoje. Com certeza, você está precisando dessa palavra. Talvez você também já tenha deixado de acreditar que Jesus volte. Talvez você tenha desistido já de esperar Jesus. Talvez você ache que toda a vida falaram isso, né, e o tempo passou e não aconteceu, mas ele é longânimo para convosco. Ele não quer que ninguém se perca, ele ama você. E ele não quer que ninguém se perca, mesmo que você já esteja perdido, se você tem no pecado que não tem mais jeito, não tem como mais voltar atrás, para você, mas não para Deus. Ele não quer que ninguém se perca, por isso ele é longânimo, porque ele sabe que no dia que ele vem buscar você, para salvar você, ele vai ter que acertar conta com o pecador. E aí, se você estiver no pecado, ele vai ter que matar você. Vai ser um ato estranho de Deus. É um ato estranho. O cordeiro, que era o cordeiro, agora está irado. E eu não quero que isso aconteça com você, meu irmão. Eu não quero que você se perca. Eu também quero que você salve. Eu quero que você entenda que Deus te ama, que Jesus te ama. E que Ele está preparando um lugar para você. Que Ele disse lá em João 14, né, que é para você não se turbe o vosso coração. 14:1. Crê em Deus e crê também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Em outras traduções diz há muitos
cômodos, muitos quartos, e eu vou preparar o lugar. Ele falou assim, se não fosse assim, eu teria dito, eu tinha falado para você, se não fosse assim, mas é dessa maneira, é desse jeito. Então, se eu for e vou preparar o lugar, eu virei outra vez. Essa promessa tem que sustentar nossa fé. Essa promessa tem que estar no nosso coração, ela tem que encher de alegria, de fé e de esperança. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Paz, fé e esperança. Que Deus possa abençoar esta mensagem. Nós vamos ver aqui, o texto diz assim, da proximidade da volta de Jesus, então ele responde para os discípulos assim, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E haverá homens que desmaiarão de terror. Olha o desespero que o mundo vive hoje. De vez em quando eu me pego em desespero quase, quando eu esqueço da promessa de Deus por algum momento. Eu vejo que o mundo está acabando, o mundo está desabando, e aí eu entro em desespero, mas a promessa de Deus não é que você se desespere. Quando você vê todas essas coisas acontecerem, olha, para você exaltar, é você se alegrar, porque a vossa redenção está próxima, ou seja, eu já estou indo te buscar, eu já estou indo para poder te levar para um lugar seguro, um lugar de bênção, um lugar eterno, onde a morte não tem nenhum valor, nenhuma força, né? Homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão. Muitas coisas viriam no mundo na volta de Jesus. Muitos desastres. Pois os poderes do céu serão abalados. E então virá o Filho do Homem. Olha a promessa que continua. Vindo nas nuvens com poder e grande glória. E olha, ao começarem essas coisas a suceder, exaltai, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Imagine, quando vê tudo acontecer, o que nós vimos aqui no Brasil, enchente, inundações no Rio Grande do Sul, incêndio no Amazonas, Goiás, no Mato Grosso, incêndio no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, todos os estados aí, incêndio. Aí, de repente, inundações, de repente, terremoto. Aí nós vemos aqui fora do Brasil, nós vemos lá nos Estados Unidos agora lá, um furacão, Milton, né, que está devastando o estado inteiro. Ali já é o fim do mundo para eles. Muitos ali morreram, né, muitos ali tiveram a oportunidade de sair ainda, porque naquele tempo não tinha, né, no tempo de Jesus, tinha Jesus que deu para ele a profecia, saíram de Jerusalém. E agora Deus deu a inteligência, né, Deus deu a ciência, que pôde prever aquele furacão e tirar as pessoas, né? Milhões de pessoas tiradas dos estados, estados inteiros, praticamente cidade inteira, para que o furacão passasse e tivesse o mínimo de desastre, de prejuízos físicos, né, possível, né? E passou. Vemos guerras. Hoje, no mundo, existem 30 guerras declaradas no mundo todo. Israel está cercado por todos os lados. A cada dia um inimigo a mais se aparece contra Israel, querendo atacar ele. São aquelas organizações ilegais que existem lá, é Hamas, é Hezbollah, agora é Irã, aqueles países em volta ali, todos esperando que Israel se exploda para poder tomar aquele estado lá. Eles odeiam o povo de Deus. Como o inimigo odeia o povo de Deus, o inimigo odeia você. Mas Deus te ama. Né? Jesus te ama. O importante é isso. O bem é mais poderoso do que o mal. E o bem está do nosso lado. O bem vem de Deus. E o mal é do adversário, que já está derrotado. Né? Então, meus queridos, passamos então para o texto adiante. Temos também questões políticas, né? Conflitos internos em países como nosso vizinho da Venezuela. O país inteiro tinha vontade de passar para o Brasil. Nós vemos nas fronteiras multidão como um rio passando na fronteira, entrando para o Brasil, procurando asilo, procurando socorro, querendo uma oportunidade na vida. Uma oportunidade na vida Deus quer te dar. Fronteira querendo abrigo, ó. Sinais no céu, a temperatura do nosso planeta a cada ano, ela está mais e mais quente. A cada ano, ela sobe 1 grau, 2 graus. A cada verão, você olha assim, dá 40%, 40 graus,
42 graus. O ano passado deu 46 graus em alguns estados. Meus queridos, daqui a pouco tempo, o nosso planeta vai ter uma temperatura de 50 graus, 60 graus, em alguns anos. Muito rápido, em alguns anos. Impossível para a subsistência do ser humano, para a sobrevivência do ser humano. Impossível. Impossível a sobrevivência dos animais. E o verde lindo que está em volta hoje, nosso aqui, vai queimar tudo. O sol abrasará e vai queimar toda a terra. A terra está condenada. Mas eu não posso somente chegar aqui e dar notícia ruim. Eu não posso dar somente notícia triste, notícia desesperadora. Tem que ter uma esperança. A esperança é Jesus, né? Vemos o mundo nosso, o planeta, a humanidade está chegando ao final. A ciência e os meios de comunicação, eles estão pregando, né, a mensagem profética. Eles mesmos que estão dizendo, a cada meio de comunicação, estão falando sobre o fim dos tempos. Não falam que é o fim dos tempos, mas anunciando cada dia mais a Terra se degradando, né? A Terra se estragando, a Terra está acabando, a Terra está enfraquecendo, a Terra está sendo destruída pelo próprio homem. Eu pergunto, e aí? Você vai fazer o quê? Você vai esperar esse mundo acabar sem fazer nada? Meus queridos, a Bíblia diz que tudo aqui nessa terra está determinado para o fogo eterno. Tudo aqui está determinado para o fogo eterno, lá no livro de Pedro, né? Em Mateus 24, 8, Jesus disse assim, isso ainda não é o fim, sabe, meus queridos? Tudo isso que nós estamos vendo hoje são o início das dores, como fosse uma dor de parto. Um parto, ele vai a dor acelerando pouco a pouco, ele vai aumentando, até chegar uma que a pessoa não aguenta mais. E aí nasce a criança. Sabe, quando parece que tudo está acabado, você vai morrer de tanta dor, vem a alegria. E aí a criança nasce. No caso aqui, quando o mundo estiver num caos mesmo, que não tiver mais jeito, todos os sistemas aí, tudo que existe no planeta está se decompondo, né? E a igreja, o evangelho sendo perseguido, os evangélicos, os cristãos, os santos, que a Bíblia diz, os santos do Senhor, estiver sendo perseguido de uma maneira que nós não poderemos mais suportar, aí então nasce a criança, ou seja, Jesus vem. Nesse tempo se levantará Miguel para socorrer o teu povo, está lá em Daniel 12:1, né? Nós vamos também o que nós temos que fazer então? Se Jesus enviou Jesus, o Pai, né? Enviou o teu Filho único para salvar a humanidade, para que nesse tempo a gente tivesse essa esperança, saber que haverá um novo tempo, haverá um novo céu e uma nova terra, meu querido, e Jesus obedeceu até a última hora. Ele foi até a morte em obediência ao Pai. Jesus veio para revelar o amor de Deus por nós através da sua morte na cruz. A morte de Jesus glorificava ao Pai. A morte de Jesus glorificava o Pai. Que maravilha! E aí Jesus então morreu na cruz por nós, em obediência ao Pai. E naquele momento ali, era o maior ato de obediência de Jesus ao Pai, era ele dar a sua própria vida pela humanidade, por nós pecadores. E aí você acha, meus queridos, o que espera então Jesus, espera de nós? Obediência total também. Porque ele diz assim como você vê o Pai, você vê a mim, você vê o Pai. E você vai saber que ele me enviou. Então quando Jesus diz que ele obedeceu o Pai até a morte, Paulo escreve, até a morte ele obedeceu o Pai, então ele espera de nós que nós também obedecemos ele, ainda que seja também dando a nossa própria vida em favor do Evangelho, da causa do Senhor Jesus, que é levar essa palavra, essa mensagem ao mundo. Como eu estou feliz que você está aí, meu querido, ouvindo. Como eu estou feliz em saber que eu estou podendo ajudar. Porque quando tudo isso aqui estiver acontecendo ainda, Jesus disse assim, ainda não é o fim. Porque existe uma profecia que aponta para o fim do mundo e que é exatamente isso, pregar o Evangelho. Enquanto esse Evangelho não chegar até os fins dos tempos, olha, na Coreia do Norte,
Vamos tendo que chegar nos extremos da China, Rússia, sei lá, os lugares aí que ainda não tem alguns países que não tem ainda, o evangelho ainda não chegou. E quando não chegar lá, meus queridos, Jesus ainda não vem. E até lá, então, tem uma perseguição fatal, que ela é exclusivamente, sabe para quem? Para quem está do lado de Deus, para a igreja do Senhor, a igreja fiel do Senhor. Eu tenho aqui na minha mão um texto que diz em Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17 diz assim. 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Nós temos que entender esses personagens, que o dragão ele é o próprio diabo. E a mulher, em Apocalipse, ela tipifica a igreja. Então, quer dizer, o diabo está irado com a igreja, né? E foi pelejar contra o restante da sua descendência. Quem é o restante da sua descendência? Os fiéis. O restante da sua descendência são os que restaram no final dos tempos, que guardaram todos os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Nós vemos aqui então que há uma perseguição para um povo, e um povo específico aqui, assim, que não é para qualquer um. Essa perseguição aqui, ela seria para um povo que ele tem uma característica. Quando eu estava em uma denominação, uma religião, e que a gente falava com muita facilidade sobre mandamentos, né, sobre leis e tal, e a gente tinha já uma resposta certinha. A lei era para os judeus, a lei era para os Velhos Testamentos. Eu fico triste de ter pensado tanto tempo isso e ter pregado tanto isso, porque se Jesus foi fiel à lei, fiel a Deus até o final, e Ele pede de nós que também sejamos leais e fiéis aos mandamentos dEle, aí nós temos textos aqui, então, que nos aponta para o desastre das religiões, para, olha, a ruína total do Evangelho, quando a gente diz assim, as leis são para os judeus. Não desligue, por favor, ouça até no final, não saia daí, não saia daí. Eu vou ler alguns textos para você. Alguns até pensam assim, a igreja não vai passar pela tribulação. Aí o que eu ia fazer com aquele texto que está lá assim? Olha, João viu o trono de Deus, os 24 anciões, e chegou a Sião e perguntou a João, falou assim, João, quem são estes de onde vieram? João falou assim, tu sabes. Aí ele falou assim, são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Se nós dissermos que nós não vamos passar pela tribulação, essa daqui de Apocalipse 2, 17, então certamente você não está guardando os mandamentos, né? Porque quem guarda os mandamentos é só para eles mesmos, sabe? Lavar, vier da grande tribulação. A tribulação são para os que guardam os mandamentos de Deus. É muito sério guardar o mandamento, né? É muito sério. Nós vemos aqui assim, em Apocalipse, capítulo 14, 14, 12, e diz assim, ó, quando chegar ao final da perseguição total mesmo, que estiverem atormentando a igreja, prendendo a gente, porque a gente está sendo fiel ao Senhor, dos seus mandamentos, meu querido, aí nesse momento então, nós vamos ver a perseverança dos santos, quem está de um lado ou quem está do outro. Fala assim, olha só, capítulo 14, versículo 2, assim, aí está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Meus queridos, a nossa salvação, o que nós temos que fazer para nos livrar e estarmos prontos, de pé, quando Jesus voltar, guardar os mandamentos. Sem guardar os mandamentos, nós não temos a mínima chance de sair deste mundo. Não temos a mínima chance de sermos salvos. João 2, 3, 4 diz assim, ó, quem ama ou quem conhece a Deus, guarda os mandamentos. E aquele que diz que ama, ou aquele que diz que conhece, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. Meu querido, eu notei que eu era mentiroso por 17 anos, porque eu não guardava os mandamentos.
Aí, quando eu fui saber quais os mandamentos, eu pensei, que mandamentos são esses? Onde é que está isso na Bíblia? Qual mandamentos? Aí, você vai ver mandamentos lá que Moisés escreveu, que era a respeito do tempo que estava no deserto, tinha mandamentos, tinha leis que era para cerimoniais, que era cerimônia, que era do cordeiro, e aí alguém falava assim, a lei acabou na cruz, a lei acabou quando Jesus morreu. Quer dizer, quando Jesus morreu, ele era o cordeiro de Deus, então tinha cerimônia de matar o cordeiro 3 vezes ao dia, tinha o anual, tinha e toda aquela cerimônia do cordeiro, na hora que o véu rasgou, anunciava assim, olha, não precisa mais matar o cordeiro. Essa lei cerimonial acabou. Essa lei acabou quando Jesus foi identificado como cordeiro do mundo. E então ele mesmo morreu. Não precisa mais cordeiro. Essa lei acabou na cruz. Mas os 10 mandamentos. Agora eu estou falando dos 10 mandamentos, queridos. Olha, Tiago 2,10 diz assim, ó, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto se torna culpado de todos. Se eu guardar toda a lei, mas se eu tropeçar em um só, eu sou culpado de tudo, porque a lei é 10. Se eu guardo 9, quem deu ordem de eu deixar o outro mandamento? Né? Aonde é que diz que eu posso anular um mandamento? Eu posso desfazer de um mandamento, eu posso desvalorizar um mandamento de Deus. Aí eu pensei, a lei, no verso 11, quando o Tiago disse isso, no verso 11, aí eu pude identificar quais os mandamentos. Se eram aquelas leis cerimoniais, que Moisés falava, ou se eram aquelas leis que eram para ir para o deserto, leis sobre... Houve muitas leis, houve leis civis, leis de casamento, leis de divórcio, leis de herança, né? Leis de pais contra filhos, várias leis, que nada mais é do que hoje a Constituição para nós, como fosse o Código Penal para nós, Estatuto da Criança para nós, Estatuto do Idoso, né, dos grupos vulneráveis. Quer dizer, o Brasil também tem suas leis que têm que ser respeitadas. E Israel tinha muitas leis que eram deles, sim, que era para o Velho Testamento, para eles, para o deserto, para aquele momento lá, como fosse a Constituição deles, eles tinham que respeitar, que eram para eles viverem. Né? Mas os 10 mandamentos, Deus deu no Sinai. Né? Esses 10 mandamentos, ele é muito sério, porque Deus não deixou ninguém escrever, ele escreveu com o dedo numa pedra, para que ele fosse perpétuo. Aí eu fui procurar onde é que está esses mandamentos, então, né? Aí, os 10 mandamentos estão lá em Êxodo, capítulo 20, e nós vamos encerrar. Não saia, por favor. Êxodo 20, me dê só mais alguns minutinhos, 2 ou 3 minutos, né? Êxodo 20, nós já vamos encerrar, né? Nós vamos encerrar. Êxodo 20 fala dos mandamentos, vamos ver se a gente está guardando todos os mandamentos. Vamos ver aqui, Êxodo 20. Olha, os 10 mandamentos. Começa no capítulo 1 e ele vai até o capítulo 17. Vamos ler e você vai refletir, reflita em cada um deles e ver se a tua igreja, ver se a tua comunidade, ela está guardando os mandamentos certinho, né? Os mandamentos são muito sérios, né? Olha, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras para eles e também para nós. 10 mandamentos protegem toda a humanidade. Ele foi feito para proteger, né? Eu vou explicar por que ele é feito para proteger. Deus disse, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Se os 10 mandamentos não foi anulado, então nós podemos encher nossa casa de ídolos, né? De imagens para tudo quanto é lado. Podemos? Sim, pode. Para que não pode, né? Então, não farás para ti imagem de esculturas, nem semelhança alguma do que há debaixo do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Imagens de nada. Não adorarás, nem darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, que zelo e que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Consequências de maus hábitos, consequências de caráter, nós vamos herdando toda a vida. De família, de pai para filho, vamos herdando toda a vida. Mas Deus disse uma coisa maravilhosa, mas eu faço misericórdia até 1000 gerações. Terceira e quarta para o mal, mas olha como a bondade, o bom é maior. Mas para aqueles que fazem a minha vontade, olha, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, olha só, e guardam os meus mandamentos. Guardar mandamento
É proteção, meu querido. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá como inocente tomar o teu santo nome em vão. O nome de Deus é santo. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando a gente lê a palavra lembra-te, a gente não tem como você pensar que uma coisa estava nascendo ali naquela hora, né? Era um mandamento novo. Guardar o mandamento que ele estava dando para Israel não era uma coisa nova. Quando ele diz assim, lembra-te, ninguém lembra de uma coisa que não existe, né? Ele já tinha que ter existido. Já foi dado para ele lá no Êxodo? Não. É porque Deus deu lá no jardim. No sétimo dia, Deus descansou. Aí aqui ele chama o sétimo dia, ele dá nome ao sétimo mandamento. Olha só, lembra-te de Deus sábado para santificar. Lembra-te, já existia, desde o princípio. Ele deu lá para os nossos pais, né? Adão e Eva. Ó, para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia, aí ele deu o nome. É o sábado do Senhor. Meu querido, se alguém falar que é sexta, que é segunda, que é quarta, que é terça, que é domingo, é coisa do homem. O sábado é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o sábado. Você guarda? Amém, querido. Amém. Amém. Você tá certinho. Ó, porque em 6 dias trabalharás e o Senhor fez o céu, ó, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Ele apontou lá para o início, lá para a criação. Foi lá que começou o quarto dia, o dia que Deus separou para o dia para adorar Ele, para lembrar de tudo que Ele criou, dessas maravilhas que existem aí, que nós vemos, nossos olhos se enchem de alegria de ver um pé de manga como esse, lotado de manga, está atrás da cama, você não está vendo, né? Ver uma samambaia dessa, um pouquinho de terra, e ver tudo isso verde, e tudo que você planta nessa terra dá, e você se alimenta, e Deus está te servindo com tudo que sai da terra. Que maravilha, né? E olha só onde é que está a proteção. Não matarás. Se todos obedecessem esse mandamento, ninguém morre matado, né? Não é ele dizendo só para mim não matar, não. Não matarás me dá segurança de que ninguém vai me matar. Não adulterarás, né? A minha família está guardada, todo mundo vai respeitar a minha família, minha esposa, e eu vou respeitar os outros, eu vou respeitar a minha. Há um respeito. Não adulterarás, mesma coisa. Não furtarás, ninguém vai me roubar nada. Não é para não roubar nada de ninguém, nem ninguém me roubar. Então, ao guardar os mandamentos, a proteção de bens, a proteção da família, a proteção da vida dos mandamentos, né? Meu querido, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não podemos, né? De maneira nenhuma. Podemos, se anulou, nós podemos então ser um linguarudo, né? Um falador, um dedo duro, ficar falando mal dos outros, né? Nem cobiçar a mulher do próximo, né? Nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Meu querido, nós vamos encerrar por aqui. Reflita nesses mandamentos. Se fosse anulado esses mandamentos, se fosse só para judeus, nós podemos fazer tudo aqui, então matar, adulterar, furtar, roubar, né? Tudo isso aí estaria liberado. É coerência, né? Vamos agir com coerência. Faz sentido? Não está batendo, né? Alguma coisa não está batendo. Se nós formos anular, então vamos anular um só. Aí nós vamos cair aqui, onde é que Tiago falou, Tiago 2,10, qualquer que guardar toda a lei, né, e tropeçar em um só ponto torna réu e culpado de todos. Meu querido, não podemos ser culpados de nada. Guarde os mandamentos de Deus e será feliz, e terá uma vida feliz, terá uma família feliz, e você será grandemente abençoado. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém.